Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Dessa vez eu vou inverter, ao invés de mostrar esses fenômenos envolvendo animais, no final do vídeo eu vou mostrar no começo. Isso aqui que vocês estão vendo foi um comportamento anômalo de corvos no estado do Texas. Para quem não sabe, o Texas é um dos estados aí que sofreu um eclipse há pouco tempo atrás e para quem não sabe também agora em abril, não lembro exatamente o dia, mas nós teremos mais um eclipse em cima dos Estados Unidos, criando um X exatamente em cima dos Estados Unidos. Na verdade, uma letra A, porque há um tempo atrás também houve outro eclipse. E os animais, não sei se com relação a isso ou por conta de qualquer outro fenômeno, mais uma vez estão se mostrando aí com um comportamento bizarro, lembrando até um filme de Alfred Hitchcock, chamado Pássaros, né? Só os mais antigos assistiram esse filme. Então, mais uma vez, algumas coisas esquisitas acontecendo. E por falar em coisas esquisitas, um contrato para a utilização de tecnologia de grafeno no tratamento de água foi fechado e isso só me faz ficar imaginando, né, o que é que nós vamos passar a beber se eles vão começar a usar óxido de grafeno para supostamente filtrar a água. É a mesma coisa que eles dizem que, ao utilizar o cloro, eles estão supostamente tirando qualquer tipo de bactéria ou vírus, ou enfim, qualquer tipo de problema, né, de saúde da água. Será que é isso mesmo? Ou será que daqui a pouco nós vamos estar bebendo essa porcaria desse óxido de grafeno? Será que começaram a fazer os testes para depois impor isso no mundo inteiro? Enfim, aí já começa o primeiro alerta que eu trago para vocês a respeito desse tema aqui. Não é algo novo, já vem de algum tempo, mas eu não estava sabendo. Então, fica dado o alerta aqui pela primeira vez, né? Vamos acompanhar isso se possível. Agora isso aqui, pessoal, um gerador de vídeo chamado Sora, da OpenAI, segundo a matéria aqui, é impressionante e totalmente aterrorizante. Eu ainda não utilizei o aplicativo, estou com ele aberto, inclusive aqui, tenho de dar uma estudadinha nele para ver como funciona, mas pelo que nós estamos vendo através dessas imagens aqui, eles estão agora muito mais aprimorados do que estavam há 5, 6 meses atrás. Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, lembra que os aplicativos no começo tinham dificuldade para desenhar rostos humanos, para desenhar mãos especificamente. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, nada disso é real, pessoal. Tudo isso foi desenhado por inteligência artificial. Então nós estamos aí numa era realmente de mudanças totalmente inacreditáveis, né? Não é possível que ou melhor, há poucos anos atrás era impossível as pessoas imaginarem que isso aqui aconteceria, né? Em tão pouco tempo. Agora você imagine, se de 5, 6 meses para cá, a evolução da inteligência artificial pegou aquelas imagens bizarras, um pouco mais do que isso, há um ano atrás, lembram quando eu mostrei para vocês o comercial, os mais antigos aí no canal, um comercial de uma empresa lá que fazia então uma propaganda de um refrigerante ou algo assim, então ela mostrava as pessoas em uma festa comemorando, parecia um mundo psicodélico, não sei nem o que dizer daquilo. Isso aqui é tudo inteligência artificial. E agora, em pouco tempo, toda essa perfeição aí na produção dessas imagens. Então imagine daqui a 5, 6 meses, daqui a um ano, como é que está isso, né? Eu não duvido que até a final do ano nós vejamos aí os Terminators nas ruas, né? Se a coisa continuar evoluindo nessa velocidade. Realmente, a ciência está se multiplicando em uma velocidade assustadora, como diz aqui o título da matéria, né? Inclusive, essa imagem aqui eu criei no Bing. Acabei de criar, aliás, desculpa, esse aqui foi no leonardo.ai. Para quem não conhece, pode entrar aí, leonardo.ai. Como é que funciona? Você faz lá o cadastro e aí você digita o que você quer que a inteligência artificial crie de imagem. Eu pedi aqui uma senhora de 80 anos com neve no seu entorno, sentada em um local de pastagem. Ela fez exatamente como eu pedi, né? Eu pedi que ela fosse grisalha, tudo conforme está aqui. Antes eu esqueci até de trazer aqui para vocês, eu pedi para que desenhasse um pato tocando sanfona em um planeta alienígena cercado de japoneses. Eu devia ter salvado a imagem para mostrar. Fez exatamente o que eu pedi.
Então nós estamos vivendo em um tempo, pessoal, em que os enganos que virão aí por conta dessas maravilhas tecnológicas vão ser muito grandes. Vai chegar um ponto em que nós não vamos mais saber se é o Jason que está falando no vídeo ou se é uma inteligência artificial, porque vai copiar, e já está fazendo isso, exatamente com o rosto, com os trejeitos de se mexer, com a maneira de falar, o tom de voz, tudo igualzinho. Então, a coisa está realmente num ponto em que é difícil até de você aceitar que as coisas chegaram a esse ponto. E aí começa a vir esse tipo de coisa aqui. O McDonald's está usando a inteligência artificial no processo seletivo e o resultado é bizarro. O que eles estão fazendo? Eles estão oferecendo 80 slides de alienígenas azuis criados em cenários aleatórios pela inteligência artificial. E aí eles apresentam esses cenários aqui e pedem para o recruta, né, aquele que está em processo de entrevista, para ele dizer como ele agiria dentro de cada um desses cenários. E aí eles vão saber se a pessoa sabe atender ou não o público de acordo com a resposta que ela dá. Então, até para isso, até para o recrutamento, a inteligência artificial já está sendo usada. Aliás, eu já falei isso para vocês em vídeo anterior, né, que nesse caso aqui, ela só está gerando as imagens para uma pessoa analisar. Mas existem processos seletivos de algumas empresas que já são feitos pela própria inteligência artificial. Ela faz a análise do candidato e, muito possivelmente, em breve, ela vai buscar todo o seu histórico na internet para ver que tipo de pessoa você é. Então, por exemplo, o seu empregador vai dizer, olha, eu não quero contratar ninguém que tenha perfil liberal ou perfil conservador ou um perfil de esquerda. Eu não quero pessoas para trabalhar comigo que tenham um viés pró eliminar as crianças no ventre das mães, por exemplo. Aí ela vai fazer uma varredura de tudo que você escreveu nas redes sociais, né? Então vem lá o candidato, ele vai dizer, o perfil desse candidato é o seguinte, ele é liberal, de viés esquerdista, e etc, gosta disso, os hobbies são esses, a namorada é a fulana de tal, filha de não sei quem, vem todo o currículo completo da pessoa. Isso em questão de meses. É só alguém se dispor a criar um aplicativo que faça essa varredura, porque os meios para fazer isso já existem e os dados as pessoas mesmas já forneceram em suas redes sociais. Então, são tempos disruptivos, transformadores. Não por acaso, mais jovens estão tomando vários medicamentos psiquiátricos. Então, além de todo esse progresso financeiro, porque hoje a pessoa, por mais pobre que seja, ela vive melhor do que um rei vivia há 200 anos atrás, 100 anos atrás, muitas vezes. Porque a riqueza e a tecnologia hoje elas estão ao alcance de muita gente. Né? Então, apesar da riqueza, apesar dos avanços tecnológicos, todos esses que nós viemos criticando aqui muitas vezes no canal, né? Apesar disso, cada vez mais jovens estão utilizando medicamentos psiquiátricos. Por quê? Porque à medida em que a sociedade vem progredindo em muitos aspectos, ela vem regredindo no campo da moral. Né? Cada vez mais libertinagem, pode tudo, os pais já não mantêm a família estruturada, então as pessoas estão ficando aí desestruturadas mentalmente e tentando preencher essa incapacidade, muitas vezes, de viver algumas determinadas situações de frustração, de desânimo, depressão, etc. E para isso apelando para químicos, né, que obviamente não resolvem o problema, apenas mascaram-no, né? Muitas vezes até criando outros problemas, segundo a minha visão, pelo menos, né? Minha opinião. Então, o número crescente de crianças e adolescentes, se uma criança toma um remédio psiquiátrico, é porque os pais estão fornecendo. Né? Então, o número crescente de crianças e adolescentes estão recebendo prescrição de vários medicamentos psiquiátricos para serem tomados simultaneamente. Então, não é só um. Antigamente, quando a gente era muito virado no capiroto, né? Quando eu era uma criança muito bagunceira, eu era uma dessas que vivia... Primeiro que eu era brigão, né? Era difícil um final de aula que eu não brigava, não ia para o soco com um colega. Inclusive, a gente brigava no final da aula, meia hora depois já era amigo de novo. Mas se fosse hoje, já ia para o psicólogo, para o psiquiatra, já tinha que tomar remédio para TDAH, para hiperatividade, não sei o que tudo. Né? Então,
aquilo que na nossa geração eram comportamentos ditos normais, hoje a criança já é levada para psicólogo, psiquiatra, porque ele é muito emburrado, porque ele briga, porque isso, porque aquilo. Então, cuidado aí, né, pessoal, o que vocês estão fazendo aí com seus filhos, né? O fenômeno está aumentando, apesar dos avisos de que as combinações dos psicotrópicos em jovens não foram testados quanto à segurança ou estudados quanto ao seu impacto no cérebro em desenvolvimento. Medicamentos para TDAH, ansiedade, estabilizadores de humor, são, na minha opinião, um absurdo completo. Na minha opinião, óbvio que existem casos muito específicos, né, e quanto a esses eu não vou opinar, mas isso está sendo dado de maneira generalizada. Na minha opinião, isso é a maior loucura, né, que os pais estão cometendo. E por quê? Porque eles esperam que uma criança se comporte igual a um adulto, eles esperam que o adolescente tenha a maturidade de um adulto. Como não tem, porque é natural que não tenha, e eles não lembram como é que eles eram, né? Eles querem uma criança que se comporta igual a um adulto, um adolescente que se comporta igual a um adulto. E eles não se comportam porque não é da natureza da idade deles, então vamos entupir de medicamento para que ele fique quietinho ali, igual uma planta num vaso ali, não incomode. É isso que está acontecendo. É uma maneira que os pais estão tendo aí para se livrar de educar os filhos. Na minha opinião é isso. Enfim, minha opinião aí vale pouco, né? Mas é o que eu penso a respeito, e eu espero que talvez isso sirva para alguém aí que está me ouvindo. Mas como desgraça pouco é bobagem, agora as pessoas, né, não só estão cremando seus corpos, né, como estão cremando com água. No Reino Unido agora oferece uma alternativa de enterro ecológica. As pessoas elas estão se dando tão pouco valor que elas nem sequer se têm dado a dignidade de promover aqueles enterros com um mínimo, né, de respeito pela o invólucro, né, que envolvia a alma do ente querido. Então, a própria pessoa diz, não, quando eu passar dessa para melhor, joga aí crema, bota aí dentro de um vasinho, joga no mar. Eu até entendo as pessoas, né, elas acham que não existe nada e que o corpo não é nada. E de fato, né, quando a gente abandona isso aqui, a gente não usa mais o corpo para nada. Mas tem de ter um certo respeito por aquilo que nós ganhamos para existir aqui nesse mundo, segundo a minha visão e opinião, né? Óbvio que eu respeito quem pensa diferente. E como cremar para eles já não é suficiente, então agora eles colocam as pessoas dentro de um cilindro, onde tem componentes químicos como aminoácidos, peptídeos, açúcares e sais, ou melhor, ele separa esses elementos químicos das pessoas, dentro dele está cheio de água, ácidos e outras soluções. Aí eles derretem a pessoa, sobra o esqueleto, eles de alguma maneira moem aquilo para ficar só um pó e entregam o pó dos ossos para a pessoa guardar. Daí não sei para que guardar pó de osso, né? Mas enfim, é o que estão fazendo aí com a criação de Deus. E o nosso país mesmo é muito engraçado, olha só. Cientista brasileiro chamado de negacionista pela imprensa é eleito o melhor do mundo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, que é o país do inverso, né, onde o bandido corre atrás da polícia, né, onde tudo é invertido aqui. Aquele que foi chamado de negacionista, perseguido aqui, lá foi premiado, né, como um dos melhores no setor dele, na área dele. Um cientista brasileiro, teve inclusive o apartamento dele invadido pela Polícia Federal, teve seus equipamentos eletrônicos confiscados. Ele foi eleito nos Estados Unidos como melhor do mundo pelas contribuições para a pesquisa científica de excelência. Dr. Flávio Cadegiani, estrela no congresso da FLCCC. No Brasil, pessoal, nós vivemos dentro de uma grande ilusão. Todos os países são assim, inclusive os Estados Unidos. Só que o nível de informação nos Estados Unidos é muito maior do que aqui. Aqui tem poucas pessoas muito bem informadas. Eu penso que dentro do setor que eu atuo, principalmente lá na comunidade fechada, eu acho que no mundo vocês não vão encontrar aquilo que eu produzi para vocês ali na comunidade fechada. Então, poucas pessoas, a melhor, são muito bem informadas, mas a grande massa de pessoas não faz ideia do que é que ocorre de fato nos bastidores do mundo. E por isso que certas coisas aqui no nosso país acontecem, né? Aqui é o país do inverso. É muita ignorância, na verdade, no nosso país.
Tanto é que, por exemplo, isso aqui, eu falei lá na live da comunidade fechada nas últimas 2 semanas, falando desse tema em específico, que a Taylor Swift está trabalhando para o Pentágono para ajudar Joe Biden a ganhar as eleições. Mas nos Estados Unidos, 1 em cada 5 norte-americanos acredita que a Taylor Swift é uma agente de operação psicológica. Agora, fale isso para o brasileiro médio comum. Primeiro que a maioria não vai nem saber do que eu estou falando. Aqueles que entenderem um pouquinho vão achar, coitado, ficou louco. Aqueles que entenderem de fato o que eu estou falando vão ter certeza. Não, ficou louco completamente. Coitado, não sabe o que fala. Por quê? Porque aqui tem pouca gente que entende o que é uma operação psicológica, que entende como é que eles fazem para manipular e induzir voto, para induzir as massas a escolher fulano, ciclano ou beltrano, não pela racionalidade, mas pelo sentimento. E aí as pessoas ouvem a gente falar disso aqui. Aliás, nem dá para falar aqui abertamente, por isso que eu levo muitos temas lá para a comunidade fechada. Porque a maioria realmente não entende. Nosso país, infelizmente, tem uma massa de ignorantes muito grande. E a gente tenta, através de vários amigos que estão na comunidade, tenta mudar isso um pouquinho, mas demandaria muito tempo, e um tempo que eu acho que o mundo nem tem. Uma teoria da conspiração, né, envolvendo Taylor Swift, está ganhando terreno nos Estados Unidos. E é óbvio que é para isso que ela vai trabalhar, na minha opinião. E se não fosse, eles não precisariam nem estar se incomodando. Só que eles tiveram um trabalho tão grande para montar essa operação psicológica, para agora meia dúzia de pessoas estarem desmontando isso aí, que eles vão ter de jogar uma massa de imprensa muito grande em cima para tentar descredibilizar. Mas quanto mais se mexe em uma coisa, pior fica. Então eu acho que esse encanto aí que eles tinham para o norte-americano vai ser quebrado, porque quando 1 em cada 5 já sabem e defendem a teoria, isso se espalha rápido. E antes de finalizar isso aqui, veja só uma situação aqui curiosa. O norte-americano, o inglês, muitos povos, quando eles vão marcar o número 3, eles fazem assim, né? E alguns povos, o germânico, por exemplo, ele faz o 3 assim. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas me lembrou aquele filme onde uma espiã inglesa foi descoberto, um espião, foi descoberto porque ele pediu 3 cervejas fazendo isso aqui. Ele estava se disfarçando de alemão, e aí o alemão, como faz assim com o número, ele foi descoberto. Curiosidade, nem sei porque que eu comentei isso aqui. Vamos finalizar o vídeo com isso aqui. Por falar em maluquice, por falar em coisas bizarras acontecendo ao redor do mundo, um homem surtou, tentou abrir a porta do avião e convulsionou e, por fim, perdeu a vida dele durante um voo com ministros do governo Lula durante viagem à Etiópia. O que será que esse cidadão viu dentro desse avião para ele ter surtado desse jeito ao ponto de convulsionar, tentou pular do avião e, por fim, acabou perecendo ali? O que será que ele viu ali dentro? Isso me faz lembrar aquela moça que disse que viu um bicho estranho lá dentro do avião e daí, por fim, veio alguém ali muito parecido com ela, dizendo que era ela, negando, não vi nada, era só uma brincadeira, enfim. Mistérios, né, pessoal? Mistérios aí desse mundo bizarro que nós vivemos. Esse era o vídeo de hoje, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.